O Ministério Público, então, voltando naquele assunto inicial que eu tinha dito a vocês, denunciou a mulher que entregou o estudante Alex Gabriel, de 16 anos, a um dos homens acusados do assassinato do adolescente. Inclusive que aconteceu em Pontal no início do mês passado. Para o Ministério Público, vamos só entender essa história, a mulher que até então era tida como uma testemunha, preservada no caso, também deve responder agora por homicídio qualificado, a exemplo dos outros 4 homens que estão presos por participarem do sequestro e morte do estudante. Esses 4 homens também vão responder por ocultação de cadáver e a gente vai ouvir agora o que a advogada da família do Alex disse sobre essa decisão do Ministério Público. Solta aí para a gente ver. A promotora doutora Fernanda ofereceu a denúncia e na denúncia oferecida pela promotora, os 4 réus e a Eduarda, que era tida até então como testemunha preservada, também foi denunciada. Todos eles foram denunciados, os 4 réus mais a Eduarda, pelo crime de homicídio com 3 qualificadoras. Motivo torpe, asfixia e tortura e meio que dificultou a defesa da vítima, tá? E os 4 réus, além do homicídio das 3 qualificadoras, foram denunciados também pela ocultação de cadáver. A Eduarda não foi denunciada porque não ficou-se comprovada a participação dela na ocultação de cadáver. Os 5 responderão agora pelo processo. O processo do júri, ele é diferente, é um processo de 2 fases. Primeiro temos a fase da pronúncia ou não e após o tribunal do júri em si. Se no processo de pronúncia ficar decidido, sentenciado que todos foram pronunciados, eles irão ao júri popular. Agora, a denúncia já foi aceita ontem, recebida pela juíza, e já foram expedidos os mandados de citação para que os réus façam a sua defesa preliminar, a sua resposta à acusação. Por enquanto, são essas as novidades sobre o caso e a Eduarda responde, não é mais a testemunha preservada, e sim denunciada, tornou-se ré e responderá pelo crime de homicídio das 3 qualificadoras. Só relembrando esse caso, o Alex desapareceu no início do mês de junho, depois de levar para casa um celular que havia encontrado em um depósito de bebidas. E essa funcionária do comércio, a Eduarda, disse ao dono do telefone Guizão que o jovem estaria com o aparelho dele e o acompanhou então até a residência. A gente vai lembrando toda essa história até para você também recapitular como tudo aconteceu. E aí o Guizão, que foi apontado como responsável por ter jogado o corpo no rio, em depoimento para a Polícia Civil, ele disse aí para a gente que, inclusive nós mostramos ontem, que o homem confirmou que estava junto com outras 3 pessoas na noite do crime e teria esquecido o celular no comércio e pediu ajuda para a atendente do local. Segundo o laudo feito ali pelo Instituto Médico Legal, Alex apresentava lesões de queimaduras nos joelhos e pernas e outros múltiplos também ferimentos. O que é importante a gente ressaltar dessa crueldade de tudo isso que aconteceu nessa história. Pois é, e de acordo com a advogada da família de Alex, a promotoria não pediu a prisão preventiva dessa mulher, a Eduarda, porque ela entende que, como ela colaborou espontaneamente ali, ela pode responder, ela poderia responder em liberdade, mas com medidas cautelares aplicadas. Entre elas, não pode sair, inclusive, da cidade de Pontal. Mas para a gente falar mais sobre isso, eu estou aqui ao vivo com a doutora Jéssica Nozé, que é presidente da Comissão de Direito Criminal do OAB e também advogada criminalista, para dar mais informações. Doutora, pode chegar aqui no nosso estúdio. Como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, Pagliani. Tudo bem? Bom, é um caso que chocou bastante, um caso que mexe bastante com a gente, até para a gente poder entender. No caso dessa mulher, por exemplo, o Ministério Público não, ela tem que responder com participação nesse crime. Ela vai responder até por um crime bastante grave, Mas grave. Tenho certeza ali, pelos relatos e pela maneira como ela se manifestou, inclusive com áudios, que a intenção dela seria fazer o celular voltar para o tal do Guizão, só que ela não imaginava tudo aquilo que aconteceu. E aí, diante disso tudo, doutora? Aqui é um cenário muito delicado, porque conforme a informação que a gente tem, ela já está denunciada como partícipe
do crime de homicídio. E é um homicídio gravíssimo e aparentemente com tripla qualificação. O motivo torpe, meio insidioso, né, cruel, com tortura, asfixia e meio que dificultou a defesa da vítima. Então veja que a acusação é muito grave. Pelo que nos foi dito, ela só não foi incluída na questão da ocultação do cadáver, que em tese é um crime menor. E falo em tese porque é tão reprovável quanto, mas veja que a gente está falando de um homicídio triplamente qualificado contra um jovem. Então isso é absurdo. O fato dela ter participado, dela ter talvez não proferido, né, executado, feito os atos de execução, não indica que ela não participou. Aqui a polícia certamente fez um aparato, né, investigatório que trouxe ela do cenário de testemunha para indiciada, até que o Ministério Público entendeu que ela deveria ser denunciada por isso, dentro da participação dela, claro. Talvez, de novo, ela não tenha feito os atos de execução, os atos de tortura, mas o fato de ter participado, de ter colaborado, prestado informações, a gente chama de informações de base, né, indica que tem uma certa participação. Doutor, eu preciso te perguntar isso, porque eu até fiz um comentário ontem no Cidade Alerta sobre... Eu tenho, assim, pela percepção da história, pelo que nós acompanhamos, não era o objetivo dessa mulher em si que essa finalidade tivesse acontecido. Né? Mas, de qualquer maneira, quando a pessoa teve essa boa intenção, vamos colocar dessa maneira, uma hipótese, tá? Não sou advogado dela, mas estou raciocinando aqui só para a gente poder ter um parâmetro. Ela falou, não, eu sei onde está o celular, levou até a casa do garoto e o garoto realmente estava com o celular, devolveu e tal. Pronto, a partir daí, saiu fora do controle, porque o Guizão, segundo o relato da polícia, já falou, não, entra no carro aqui que a gente precisa conversar. Nessa hora, ela podia ter feito alguma coisa? Ela podia ter acionado a polícia? O que ela podia ter sido o que ela podia fazer para ela tirar essa responsabilidade dela na responsabilização desse crime? Tá, aqui é um cenário que a gente tem que analisar como um todo. Talvez ela tenha sido, de fato, coagida, exigida que participasse, entrasse no carro, e ela em estado de choque entrou, mas o fato é que, a princípio, ela colaborou e entregou onde estava a localização do rapaz e participou, até certo momento, desses atos, nem que seja de preparação, levando os indivíduos até o rapaz, vendo o início da execução e talvez não se pronunciando. De novo, pode ser a questão do choque ou dela ter sido coagida, ameaçada, ficar lá e ficar quieta, temeu por si, mas, em tese, há elementos que indicam o envolvimento dela. Agora, foi muito bem colocado pela advogada que a gente está na primeira fase do júri, a primeira fase da instrução criminal do júri. O que isso quer dizer? Aqui, vamos se verificar se há elementos de autoria e materialidade suficiente para levar esses acusados a plenário, ou seja, a júri popular. Você diz quem executou, todos Guizão que foram e toda a denunciados, turma, e os 3. Todos que foram denunciados, os 5. E falo isso porque agora é o principal momento de cognição de prova. Aqui a juíza vai receber as provas e falar, olha, tem de fato indício, não quer dizer que aconteceu, mas tem indício que pode ter sido. Vai para a júri. Tem indício de que pode ter materialidade do crime. Aqui é inquestionável a materialidade porque a gente tem, infelizmente, o corpo do garoto. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai falar de acusado ou de inocente. Ao contrário, a gente vai falar tem elemento ou não para poder ser levado a júri popular. Aqui a gente vai falar sobre pronúncia ou impronúncia. Pode ser que, de fato, a moça, olha, eu não tive participação, eu tenho uma situação ou outra, uma tese defensiva ou outra, e aí ela não seja pronunciada, ou seja, ela não seja levada a júri popular. Da mesma maneira que os outros réus também pode acontecer isso. Só que aqui a gente vai verificar, nesse primeiro momento, se há elementos de autoria e materialidade para que sejam levados a julgamento popular. Bom, isso nós estamos falando no caso dela, óbvio. A gente fica ali pensando também no sentimento da mãe, que independente da conduta que o filho teve, e não vamos entrar nesse mérito aqui, porque acho que não é a questão, mas o fim da morte, o que aconteceu com o garoto foi uma crueldade. E desde o começo, quando a Polícia Civil investigou isso, ela já identificou, né, que não havia um crime, é até difícil falar isso, um crime comum, né? Porque crime é complicado, mas havia muitos requintes de crueldade, inclusive usando a palavra tortura. Quando a gente fala em tortura, falava-se em bater, falava-se em pegar um pedaço de ferro, falava-se em ajoelhar no fogo e uma série de coisas. Quer dizer, isso aí é uma coisa inadmissível nos dias de hoje. Como é que o direito vê, como é que vocês enxergam isso perante essas pessoas que estão sendo acusadas de tortura com essas qualificadoras numa situação como o garoto? E aqui, Pagliani, eu tomo a licença de falar que a gente está falando de um garoto de 16 anos, né, e 4 homens adultos, e a gente tem também, talvez, a participação da mulher.
É um cenário muito triste e absolutamente reprovável. A pena pode ser altíssima. De novo, aqui a gente está lidando com 3 qualificadoras. O motivo torpe, que foi por conta de um celular. A situação de possível asfixia e tortura, torturaram uma criança, um adolescente de 16 anos, de maneira que não pudesse defender. Então, tudo isso serve como aumento de pena. A pena base aqui, mínima, 12 anos. E quando eu digo 12 anos, é sem contar todas as qualificadoras. Com todas as qualificadoras, facilmente, isso pode passar de 40 anos de pena. É um cenário muito delicado. 40 anos, todos. Mas mesmo eles não tendo passagens pela polícia, por exemplo, o que isso beneficiaria numa questão de pena para eles? Isso, claro, tem a questão da primariedade, e isso é levado em consideração para eventual abatimento de pena ou para consideração da pena base, mas veja que esse tipo de crueldade não tinha acontecido antes, até acontecer, não torna isso menos reprovável ou não. O rapaz, infelizmente, faleceu por conta disso. Então, veja que o fato de não ter antecedentes criminais não demonstra que eles são voltados ao crime ou que vão fazer isso sempre, que eles têm esse costume de cometer crime. Ao contrário, mas fizeram. Então, aqui eles precisam ser punidos pelo que fizeram, na proporção da participação que tiveram, incluindo a questão da moça. Entendi. Doutora, alguma coisa importante que a gente não tocou aqui, que seja fundamental a gente fechar esse assunto? Eu acho que é importante destacar também, de novo, o requinte da crueldade, que é absurdo, e o fato dele estar em várias pessoas, certamente também vai aumentar a pena. A gente tem um concurso de agentes aqui, que, de novo, se tratava de uma vítima sozinha, com um rapaz de 16 anos, e 4 pessoas em cima fazendo esses atos vis, tenebrosos contra ela. Doutora Jéssica Nozé, muito obrigado pela sua participação e pela colaboração aqui no nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigado, viu?